Mas vamos lá, nós falamos um pouco mais de freestyle. Sim. E o que aconteceu que de repente o composto entrou? Era aquelas, na minha visão foi assim, oportunidade, né? Oportunidade de quem tinha interesse de vender a tecnologia, né? Chegou para nós, isso aí no Brasil, você pega 2011, 2010, já tinha alguma coisa já de compost no Brasil já. Ainda estava se aprendendo, ainda atualmente se aprende, ainda principalmente com a cama, mas foi numa oportunidade desses erros que se faziam no freestyle. Hoje nós temos vários sistemas de freestyle no Brasil que voam abaixo. É o sistema mais dominado no mundo. Nós não precisamos ficar discutindo isso. E a minha função não é discutir qual é melhor e pior. Nem era para ser do produtor. Nós temos que ver o que encaixa melhor para nós. Então, numa oportunidade, as pessoas começaram a fazer o compost, achando que ia encontrar algumas coisas que não encontraria no freestyle. Por exemplo, nós não vamos ter problema de casco no compost. Tem igual ou pior do que no freestyle. A qualidade de leite no compost é superior do freestyle. Poxa, como? Eu tenho uma cama inorgânica, se eu estiver falando uma cama de areia de freestyle, com a cama orgânica de um compost. Já tem vários professores aí que trabalham na linha de qualidade de leite e pesquisa que já mostraram já. O último trabalho que eu li era mais de 12 vezes a contaminação de uma cama de material orgânico com a cama de areia. Nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes. Então, isso aí também está se perdendo. Que no compost a vaca deita mais. Depende. Se ele estiver bem dimensionado, tiver tudo ok, vai deitar. Mas dependendo, não vai deitar. Pior ou igual ao freestyle mal manejado. Por que, Samuel? Vocês imaginam um sistema que na literatura, na década de 80, 90, 70, fala que a medida para a vaca holandesa é de 16 a 20 metros quadrados. O brasileiro começou com 12 e hoje está em 9. Vocês imaginam uma vaca de 900, 800 quilos de peso vivo deitado em 9 metros quadrados. Tem imagem, gente, que eu tenho várias imagens. Você chega numa fazenda, as vacas têm competição por espaço. E é uma tragédia, é muito triste ver. Porque a vaca ela fica presa num canto do galpão, as outras vacas dominantes deitam, as outras vacas dominadas ficam em pé, não deitam, é a coisa que a vaca mais ama em fazer, que eu já falei, é deitar por causa de espaço. Aí por que fizeram isso na maioria das vezes? Para aprovar projeto, chegava para o produtor, o senhor vai investir, por exemplo, 1 milhão diluído em 100 vacas é X. Agora, 1 milhão diluído em 120 vacas é Y. Ou seja, se eu trabalho com espaço de cama menor, eu tenho capacidade de alojar mais vacas. Mas não necessariamente eu tenho capacidade de quê? De dar condições para essas vacas. Então eu vou ter problema. Outra coisa, a cama é um ser vivo, a cama do compost. Então, o que acontece? É quando você perde o time dela. Ela perde o equilíbrio da umidade, ou seja, ela passa a ser muito mais úmida do que a gente gostaria. Então, essa umidade, barro, ela influencia exatamente na compostagem, ou seja, ela para de compostar, vira isso, um barro mesmo. E tem demais ainda, gente, vocês não têm noção. É só gastar pneu de carro aí, andar, que vocês vão ver o que eu estou falando. Então, o que acontece? Essa cama mal manejada, ela não faz com que a vaca deite. Por quê? Cama úmida, a vaca não gosta de deitar. E essa cama, quando não está úmida, ela tem uma outra situação, ela está úmida e quente. Ela começa a esquentar a coroa do casco das vacas. As vacas ficam o dia inteiro o quê? Sapateando. Isso é muito comum também. Principalmente região que troca cama, que usa cama não de maravilha, cama de casca de café com umidade excessiva. Esquenta demais. Outra coisa também, as pessoas acham que resfriar a vaca, por exemplo, é o ventilador. Vento sozinho não resfria a vaca. E o cara quer que a vaca fica lá bem, não bata nessa época agora, né, que a gente fala no estresse térmico, aí a vaca bater, né, que é aumentar a frequência cardíaca para tentar fazer a troca de calor. Então ele acha que aquele ventilador que está ali na cama é para a vaca. E na verdade não, ele é para a cama. Ele é para a cama. Por quê? Ele não tem efeito sobre a vaca. Por quê? Para ter efeito teria que ter água e vento. Só que não tem isso, porque se eu ponho água numa cama, eu vou causar o caos, né? Então, assim, nós temos que estar muito atento a isso. Então, o problema do compost foi em cima disso. Alguns pontos mal manejados no freestyle, pessoas que tinham interesse, que têm interesse
basearam nisso para falar, ó, o compost é melhor que o freestyle. E volto a dizer, nós não podemos ficar nessa de quem é melhor, quem é pior. Todos têm a sua função, todos têm a sua limitação e todos têm a sua qualidade. Tanto o compost como o freestyle, o Taistal, o sistema de pastejo, e nós ainda no Brasil nós estamos discutindo qual é o melhor. Agora, quando eu penso em variáveis e custo fixo de manutenção, sem dúvida, o compost ele te dá um custo mais alto de manutenção. Por quê? Eu preciso de ter um trator, eu preciso ter implementos. Não que no freestyle eu não precise, mas eu preciso... Não é na mesma proporção. Certo? Consumo de energia, reposição de cama. No freestyle tem reposição, mas se eu tenho um sisteminha lá de reaproveitamento de areia, eu reaproveito 90%, 95% da areia. Agora no galpão não, eu tenho que repondo. E aquela queima da compostagem ali, sempre eu vou ter que repor. Outra coisa que se pregava, você tira a cama e vende ela para um produtor, um agricultor, que só a cama já vai ser mais uma atividade de remuneração na fazenda. Isso não procede. Por que não procede? Porque a relação troca da Maravalha Nova em relação à cama de compostagem não está justificando mais. Então nós temos fazenda de 5, 6, 8, 9 anos que não troca a cama. Porque a troca na região está extremamente cara. Então o que esse produtor faz? É só repõe a cama. Então aquilo que foi se pregado muitas das vezes não acontece no dia a dia. Sabe? E isso fez com que, por exemplo, nós fizemos um encontro agora de freestyle na região do Campo das Vertentes, tinha lá quase 40 pessoas. Desses 40, 30 vão fazer algum confinamento agora. Eles vão prender vaca. Certo? E eles passaram um dia, nós ficamos um dia discutindo sobre confinar a vaca. E nós entramos nesses conceitos todos, muita coisa. E quando os caras entram e quando os caras saem de um dia desse de bate-papo, os caras falam, poxa, eu achava que era só prender vaca, eu achava que era só prender, mas o cara não pensa que quando ele prende ele vai ter que aumentar a área de lavoura, ele não lembra que quando ele prende ele às vezes vai ter que investir num vagão forrageiro que ele não tem o dinheiro, logo que ele vai prender a vaca, ele não sabe que ele tem que ter uma rede de energia capacitada. Exemplo, um trifásico em vez do monofásico. Ele tem que ter como que chama, gente? Que conversor? O que fica no poste lá, o grandão lá, o transformador. Esse é o grande problema também. O cara tem um transformador lá de 20, 25, às vezes vai precisar de um de 70, de 80, caviar lá. Aí, às vezes, o cara não tem área mais para aumentar, para plantar. Ou seja, ele pensou no galpão, mas não pensou no resto da estrutura que ele vai ter que pensar. Então, não é simplesmente aumentar a média. Ele vai aumentar a comida, ele tem que aumentar a concentrada, ele tem que, às vezes, aumentar o número de ordenhas. Às vezes, a equipe dele só dá conta de fazer 2 ordenhas. E, às vezes, o leite que ele vai pôr naquelas vacas, talvez vai ter que levar ele a fazer uma 3ª ordenha. E ele não tem. Então, sim, é um conjunto de fatores. E o outro também, e às vezes ele lidou a vida inteira, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, com gado a pasto. Se deixasse ela sem água, ela ia lá no brejo e bebia. Se ele deixasse sem comida, furava a cerca e ia no vizinho comer. Agora ele prendeu aquela vaca, ele começa o quê? A matar ela aos poucos. Ela fica com fome. E eu tenho várias fotos, as várias palestras que eu faço, tem várias fotos de vacas, 300, 400 vacas passando fome, passando sede. Só que o cara não sabe. Por quê? Ele não sabe o que a vaca precisa. E muitas das vezes quem está com ele também não sabe. Quem está a fonte de informação dele. Tijolo e cimento é muito fácil. É muito fácil. Da fazenda, né? É muito fácil. Um dia me deram essa comparação, falaram que é igual o carro, né? O pessoal falou, nossa, imagina fazer um carro novo, o tanto que deve ser difícil você pensar no carro. Aí eu vi um engenheiro que fazia carro, falou assim, o problema não é pensar o carro. O problema é pensar na máquina que vai fazer as peças do carro. Porque não é só o carro, é todo o resto que está em volta para justamente você poder chegar naquele ponto, né? A porta que tem que ser feita exatamente daquele jeito, uma coisa ou outra, né? Modifica a estrutura toda, né, da fábrica. Isso que você está falando, eu acho muito interessante, né? E ninguém pensa nisso. Você fez o freestyle, beleza, você botou o negócio, tem que fazer tudo em volta. E aí tem um ponto que você falou que você passou entre os outros, mas eu gostaria de reforçar isso. Além dos implementos, da área de plantio e tudo mais, você precisa do capital de giro para agora botar o dinheiro na frente, para esse animal produzir, você receber lá na frente.
daqui a 20, 30, 40 dias, né? Que é a ideia lógica básica do negócio. Então você tem que colocar dinheiro hoje no capital de giro, que não tem nada a ver com o resto que você tem que colocar para justamente esperar essa vaca produzir e você receber daqui a 40 dias, né? Isso aí e faz uma diferença violenta. Em ração, principalmente. Né? Sim. E em margem também, tá, Daniel? A gente, às vezes, isso é muito comum. Quem está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando, que é o mais possível aqui no linguajar do campo. Às vezes o cara está lá, ele não precisaria prender as vacas dele. O que está faltando nele, às vezes, é ter um sistema de manejo de pastejo. Vou pegar aqui uma situação. O cara manejou a vaca lá, tem 20, 30 anos que maneja lá, num rotacionado. Quando eu falo pastejo, eu estou pensando num sistema rotacionado, o pasto pensado como uma cultura, tá? É isso que eu estou pensando. Num sistema intensivão lá, não, pelo amor de Deus, não entenda que o pastejo seja isso que eu quero dizer. Então, quando a gente pensa nisso, aí chega a época da chuva agora, né? Calorzão, a vacada debaixo de uma sombra, debaixo de uma área de brejo, né? Isso o cara do pastejo lá. E ele tá lá. Aí já incomodou ele, com certeza. A vaca dele, que estava vindo lá com média de 20 quilos de leite lá no pasto, caiu para 15. E ele está incomodado com isso tudo. Veio o barro, ele está incomodado. Aí o técnico que está atendendo ele é mal informado, que tem uma turma, infelizmente, também. Assim como tem produtor, também tem o técnico também. Tá? A gente não pode aporretar só o produtor e não só o técnico. Eu acho que assim, nós temos que equalizar esses dois lados aí. Então vai falar, não, se eu fosse você, prendia a vaca. Mas manda prender. Mas não explica o porquê. E o cara tem que entender isso. Por quê? Porque ele mata uma família. É o delegado. Ele mata uma família. Por que ele mata? Vocês imaginam esse cara do pasto, ele tem 6 meses basicamente de chuva, dependendo da região que ele tiver. Dependendo, vai ser 4 meses. Então, assim, ou seja, de caos é 4, 6 meses aí que vai ter de problema. Barro, chuva. Agora, o resto do ano, ele está fluindo, não é isso? Só que ele esquece da margem do litro de leite dele. Mesmo com esses problemas tudo, se esse cara está fazendo arrozinho com feijão bem feito em casa, ele está com uma margem boa. Por quê? O custo fixo da operação dele é menor. Muitas das vezes lá, vou falar do cara que tem lá a família, ou ele, mais 2, 3 funcionários que ajudam, mas ele está com uma margem maior. Né, a gordura para queimar. E mesmo assim ele está tendo esses problemas. Ele vai parte para um sistema para fugir do barro, ou para fugir do carrapato. A justificativa mais ou menos é assim que funciona. Ou os dois. Aí ele parte, faz o investimento. Primeira coisa, o custo fixo dele aumenta. As variáveis que ele tinha lá, talvez 30 variáveis para administrar, ela passa a ser 50. Porque ele já foi para um negócio mais artificial. Não é isso? Faz sentido isso que eu estou falando até agora? Aí o que começa? Aí ele não tinha tanta terra para plantar, ele vai ter que plantar ou alugar. Ele precisa comprar um implemento que às vezes ele não tinha. Então ele começa a montar toda uma estrutura e essa estrutura precisa de capital. E o leite que tem que pagar. Na maioria das vezes era para se pagar. Só que ele não aguenta, porque é tanta loucura ao mesmo tempo. Porque o financiamento foi só para o galpão. Exatamente. E tem dinheiro ainda no galpão. Aí o que acontece com a margem do leite desse cara? Ela aumenta ou diminui? Se eu tenho mais variáveis e mais custo fixo? Diminui. Claro. Se diminui, eu tenho menos receita para arcar com os investimentos. E se eu tenho menos receita, o meu negócio, o que começa a ficar? Totalmente inviável. Aí começa as doideiras. Aí você chega para um produtor depois que fez, se eu soubesse, eu não tinha feito. Se eu tivesse, não tinha feito. A culpa é do sistema? Não. A culpa é da sistema de produção de leite? Muito pelo contrário, muito menos. A culpa é o quê? É de quem tomou essa decisão assim, simplesmente por tomar. Vou prender porque é o barro, porque é carrapato, eu vou prender. Não pode ser só por isso.